Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma reflexão histórica aqui na quarentena. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o Padre Antônio Vieira. Então, é literatura e história sobre o Barroco brasileiro, né? Ele faz parte do Barroco brasileiro. O Padre Antônio Vieira, que eu considero um profeta em relação a muitas coisas que aconteceram e continuam acontecendo na nossa república, né? No nosso Brasil. E eu estou falando lá do Brasil colônia, né? O que eu vou comentar com vocês aqui é lá do século XVII. O Padre Antônio Vieira, que fez parte da Companhia de Jesus, era um jesuíta, ele veio aqui para catequizar, mas era um grande orador, um grande escritor, um grande intelectual, um grande filósofo, né, ligado à Igreja Católica. Ele nasceu em Lisboa, em 1608, morreu em Salvador, aqui no Brasil, em 1697. Eu gostaria de comentar com vocês o Sermão do Bom Ladrão. Ó, só pelo título, né? O Sermão do Bom Ladrão. Ele foi escrito em 1655. O Padre Vieira deixou vários sermões, inclusive alguns livros são requisitados para o vestibular. Inclusive, nós temos um livro dele que é a leitura obrigatória para a FUVEST 2021. O Padre Antônio Vieira, para quem, né, tiver curiosidade aí em ler na íntegra o Sermão do Bom Ladrão, ele é de domínio público, basta procurar aí na internet. Tem até um site muito legal, porque é um site do governo federal, que é domínio público, o endereço domíniopublico.gov.br. Muito bem, esse Sermão do Bom Ladrão, ele proferiu na Igreja da Misericórdia de Lisboa, lá no século XVII, 1655, e quem estava nessa igreja? Toda a corte portuguesa, os ministros, os nobres, e o Dom João IV estava presente. E ele, com muita coragem, falou sobre a corrupção que estava ocorrendo já no reino, que já estava acontecendo no Brasil. E é muito interessante a análise que ele faz sobre isso. Nesse sermão ele vai citar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, filósofos da filosofia patrística ligados à igreja, Sêneca, quem mais? Ele vai citar vários pensadores que ele era uma pessoa muito culta, né? E eu separei aqui alguns trechinhos pequenos, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção do que ele falava nesse sermão. Uma passagem histórica com Alexandre Magno, ele relata isso durante seu sermão. Navegava Alexandre uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo uma barca, sou ladrão. E vós, porque roubais uma armada, és imperador? Sois imperador? Assim é, roubar pouco é culpa, e roubar muito é grandeza. Roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Aí outra parte também que eu achei interessante, que ele fala do Brasil, né, diretamente, porque furtaram, furtariam, e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma, o resumo de toda esta rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo: a furtar, para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles
como se tiveram feito grandes serviços, tornaram carregados e ricos. E elas, as províncias, ficam roubadas e consumidas. Assim se tiram da Índia 500 mil cruzados, da Angola 200, do Brasil 300, e até do pobre Maranhão, mais do que vale todo ele. Ele cumpriu uma missão lá no Maranhão, né, jesuítica, e ele continua fazendo acusação. Ele acusa os colonos e os governantes do Brasil, em outro trecho, o último que eu vou ler para vocês, tá? Grande lástima será naquele dia, senhores, ver como os ladrões levam consigo muitos reis ao inferno. E para esta sorte se troque em uns e outros. Vejamos agora como os mesmos reis, se quiserem, podem levar consigo os ladrões ao paraíso. Parecerá a alguém, pelo que fica dito, que será coisa muito dificultosa e que se não pode conseguir sem grandes despesas. Mas eu vos afirmo e mostrarei brevemente que é coisa muito fácil e que sem nenhuma despesa de sua fazenda, antes com muitos aumentos dela, o podem fazer os reis. E de que modo? Com uma palavra, mas a palavra do rei, mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo o que roubaram. Eu não sei se foi no ano passado, não lembro direito, os ministros do Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, citaram esse sermão do padre Antônio Vieira, né? Esse trecho final, principalmente, mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo o que roubaram. Século XVII. Estamos aí, né? Em meio a uma pandemia, século XXI, 2020, pessoas, né, lucrando com a dor dos outros, superfaturando equipamentos básicos, sem palavras, né? Ou seja, o Brasil continua o mesmo, o ser humano continua o mesmo. Vale uma reflexão, vale várias reflexões sobre a nossa história. Abraços, boa quarentena, até o próximo vídeo.